boa tarde. Então, estamos aqui mais uma vez fazendo o trabalho do CRC de Educação Continuada, levando informação de qualidade ao profissional de contabilidade de Goiás e do Brasil, demais pessoas interessadas. Hoje vamos abordar aqui um tema extremamente relevante para o dia a dia empresarial e, claro, da profissão contábil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, para abordar esse tema, nós teremos aqui as falas do José Henrique, que é sócio da Inova LGPD, e também teremos a participação do diretor do Sebrae Goiás, João Carlos Gouveia. Vão tratar desse tema conosco, tirar dúvidas, expor as suas opiniões, suas posições, e espero que seja de proveito a todos. Quero já de antemão agradecer a presença de todos os colegas e todos os participantes, agradecer em nome do CRC, do presidente em exercício Henrique, da nossa presidente licenciada Sucena, a cada um que pode tirar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, bem como daqueles que vão compartilhar o conhecimento aqui conosco. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra aqui para o José Henrique, para que ele possa dar início à sua fala e já fazer os seus cumprimentos iniciais. Depois nós teremos também uma fala do Gouveia, do Sebrae, expondo as vertentes, para que nós possamos dar andamento e os participantes fiquem à vontade para enviar suas perguntas pelo chat do YouTube. José Henrique, fique à vontade. Obrigado, Antônio, por toda essa oportunidade aí do pessoal do SESCOM, do CRC. Eu não poderia também deixar de agradecer ao time do Sebrae, o Gouveia, o Vitor, enfim, foram muitas pessoas nos apoiando, no próprio CRC, no SESCOM, o Rafael, até a Sucena, juntamente com um time de suporte, a Mariana e com a Camila e o Vitor, aí dando todo o suporte para a gente, enfim. Eu acho que teve muita gente envolvida para poder fazer esse trabalho dessa live aqui hoje com toda a qualidade possível. E eu queria realmente conseguir aqui, nesse período de tempo, poder explicar, juntamente com todo o meu time que está aqui, uma retaguarda para poder responder também toda e qualquer pergunta. A gente vai estar fazendo uma apresentação agora sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nos escritórios de contabilidade. Eu passo a palavra para o Gouveia, do Sebrae, para ele falar uma parte deles também, e depois a gente efetivamente, eu compartilho aqui a tela e começamos a apresentação. Obrigado. Obrigado, José. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos. Para ser bem objetivo, há uns 10 meses atrás, aí, no momento que oficializou o processo de permitir, né, a fiscalização mais efetiva nas empresas da LGPD, foi feita uma demanda aí do CRC com a gente do Sebrae aqui, no sentido de tentar levar para as pequenas empresas um modelo de proteção de dados, né, que não fosse nem muito sofisticado, mas que tenha realmente a proteção. Então, no momento de hoje aqui, é a oportunidade para a gente ter dois caminhos. Uma foi criado, que iniciou-se com a startup, hoje é uma empresa do Zé Henrique, já a Inova, que é já uma realidade do mercado, que inclusive, se eu fazer observação, Zé, o teste que foi feito foi para os cartórios do Brasil, quer dizer, quase todos os cartórios já estão utilizando essa plataforma, quer dizer, que é um modelo muito interessante aqui, muito simples e barato, e mostra que as empresas estão respeitando a LGPD. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui podendo apresentar esse projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente procurou fazer um estudo baseado na resolução da ANPD para a empresa de tratamento de pequeno porte. É um projeto extremamente audacioso. A gente vem fazendo já esses projetos de adequação já há algum tempo, também em grande escala. Vou falar um pouquinho aqui como que a gente pode ajudar vocês nesse processo de adequação, tanto na parte de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, dando toda a consultoria e o suporte também pós-projeto. Vocês vão entender perfeitamente como tudo isso funciona. Falando bem rapidamente da empresa, nós temos todas as certificações necessárias, já escrevemos livros de Lei Geral de Proteção de Dados, não tem um estado do Brasil onde a gente não fez um projeto de adequação, seja com empresas de todo tipo de porte, cases educacionais, religiosos, indústrias, enfim, toda a natureza de segmentos de mercado. Um projeto, isso já vem acontecendo nesses últimos 7 anos. Muito interessante aconteceu
início de 2021, 2021, um projeto muito parecido com o que a gente está fazendo aqui agora, e isso trouxe uma experiência muito grande nossa de conseguir fazer esses projetos em grande escala, como o Gouveia colocou. Foi um projeto que iniciou em 2021, começou a primeira turma em novembro de 2021 com 224 serventias. Hoje a gente está com aproximadamente 500 cartórios no Brasil, praticamente todos os cartórios do Estado de Goiás são nossos, e foi um projeto onde a gente tomou uma experiência muito grande em fazer projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados dentro desse segmento. E foi aí que a gente, há uns 6 meses atrás, a gente começou a desenhar esse projeto para os escritórios de contabilidade, em parceria com o Sebrae, em parceria com o CRC, Sescom, e hoje que a gente realmente está materializando todo esse trabalho, a gente vai mostrar para vocês aqui como que a gente está querendo fazer esse trabalho. Eu gostaria, antes, né, de falar um pouquinho algumas preocupações, alguns pontos que a gente acha importante sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados nos escritórios de contabilidade, até porque nós sabemos que vocês fazem um tratamento de dados extremamente massivo, principalmente quando você olha do ponto de vista do departamento pessoal, da folha, e tudo isso tem que ser muito bem cuidado, muito bem tratado para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Um fator bastante interessante também do ponto de vista dos escritórios de contabilidade, né, porque vocês têm o controlador e o operador, né? O controlador é aquele que efetivamente tem, ele que é o responsável pela informação, e o controlador que cuida em nome do controlador da informação. Só que se vocês forem olhar do ponto de vista do escritório de contabilidade, vocês são controladores e operadores. Vocês são controladores a partir do momento que vocês têm uma empresa, que vocês têm colaboradores, e vocês precisam fazer o tratamento de dados de toda a sua empresa, e vocês passam a ser operadores quando vocês olham do ponto de vista do cliente, ou seja, vocês têm o cliente de vocês, onde vocês fazem o trabalho de contabilidade, e vocês têm que tratar os dados dele de maneira adequada. Então, é muito importante ter essa relação, porque vocês passam a ter uma responsabilidade dupla, tanto de controlador quanto de operador. As informações que geram, do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, às vezes as pessoas pensam muito do meio digital. Não é. As informações, elas acontecem muito do meio físico, né, com documentos, né, com documentos que são transitados, até são compartilhados, e também, obviamente, dos meios digitais, né? Outro ponto importante também é que a gente tem que fazer um trabalho muito forte com os seus fornecedores. Por exemplo, você tem um fornecedor de tecnologia. A gente tem que fazer uma avaliação. Eu falei tecnologia como exemplo, mas pode ser qualquer um outro fornecedor dentro de um escritório de contabilidade, seja um sistema ou o que seja. Você tem que ter isso, algo muito bem desenhado, essa parceria entre os parceiros e fornecedores com vocês, para que vocês tenham a total segurança de que eles não vão fazer alguma coisa, algum tratamento de dados errado, um compartilhamento equivocado, ou até passar uma informação desnecessária, ou seja, que traga uma insegurança para o escritório. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de avaliação. A gente faz uma parte também de cronograma de retenção, do ciclo de vida, através de políticas de descarte, onde a gente vê a temporalidade dos documentos guardados. Não é uma questão até da minimização, a gente fala até de anonimização de informações, ou seja, guardar aquilo que realmente seja necessário e tenha a determinada finalidade para aquela guarda e que esteja atrelado à lei. Pontos que envolvam segurança da informação, é muito importante. A gente, quando comenta de segurança da informação, a gente olha muito para as medidas técnicas, medidas físicas e organizacionais. Bem rapidamente, como exemplos, medidas físicas, a gente está falando até talvez lá do seu pequeno data center, onde fica seu servidor, né, o antigo CPD, o seu local físico, a sua disponibilidade, a forma como que você faz essa disponibilidade, ou através de uma câmera, ou através de uma senha, de uma biometria. Outro lado importante também é a questão técnica, né, de como você está cuidando de tudo isso, todo aquele aporte de sistemas, de firewall, de antivírus, o que você faz efetivamente para você ter uma guarda segura dos seus dados. E a gente não pode esquecer também das medidas organizacionais, onde estamos falando de políticas inclusive de mesa limpa, de tela limpa, onde a gente trata de meios físicos, política de aviso
aviso de privacidade, política de privacidade, segurança da informação, de BioD, enfim, é uma quantidade enorme de políticas que a gente tem que implementar, mas muito mais importante do que implementar essas políticas, a gente tem que divulgar essas políticas internamente para que elas tenham efetividade. A parte que envolve avaliação de contratos, obviamente, né, temos que fazer toda a parte de contratos, a gente cuida dessa parte jurídica do projeto também, políticas e orientações e treinamentos. Eu acho que é bastante interessante que a gente tem uma gama de treinamentos muito bacana. Na hora de mostrar o projeto de adequação, a gente vai estar falando desses treinamentos e da própria obrigatoriedade, né, dos agentes de tratamento de pequeno porte. É necessário, através dessa resolução, estar cuidando da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista legal, e nós passamos a ser também o encarregado de dados, né, o DPO, né, que é o Data Protection Officer, que é conhecido lá fora na GDPR, lá na Europa, mas aqui é o encarregado de dados. Nós passamos a ser. Aqui falando bem rapidinho sobre a NPD, a gente gosta muito a nossa empresa por a gente estar com uma referência nacional, eles escutam bastante a gente, eu falo muito com o Arthur, às vezes com a Miriam, e a gente procura sempre buscar a informação direto na fonte. A NPD, ela é uma empresa que está crescendo bastante, apesar de estar ainda um pouco sem braço, mas ela está se estruturando muito, e a NPD é uma empresa que eles já estão montando toda uma estrutura de canal de denúncias, algo que vem acontecendo, eles falam para mim massivamente, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as sanções, sobre tudo isso, e eles estão fazendo um trabalho muito de advertência, já muitos casos já aconteceram da parte civil, já teve inclusive uma multa, mas a gente vai levar isso um pouquinho mais à frente. Eu só queria falar um pouquinho aqui mais da organização, que é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fica em Brasília. Falando um pouquinho aqui das sanções, eu sinceramente, venho conversando muito com meu sócio já há muitos anos, eu acho que foi até, de certa forma, assertivo, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela ia vir muito em função da questão das relações mercadológicas, ou seja, o mercado impor a LGPD, ou seja, o muito grande ia cobrar do grande, do médio, do pequeno. Por quê? Por uma relação muito simples, né? A partir do momento que aquela empresa ela está adequada, ela não vai querer ter você como um parceiro, um fornecedor, ou seja lá, algum tipo de tratativa aonde você não esteja adequado à lei. E isso foi, assim, algo bastante assertivo que a gente percebeu que isso realmente aconteceu no mercado, né? Então, falando um pouquinho das advertências, né, que a ANPD vem fazendo com medidas corretivas, né, com sanções, com responsabilizações, a gente está falando de responsabilizações civis. Nós já estamos falando aí de mais de 2.000 que já aconteceu, né? A gente vai falar aqui embaixo um pouquinho da multa. Já aconteceu uma multa, até na minha surpresa, foi para uma empresa de pequeno porte, de telecom, no Espírito Santo, mas, enfim, aconteceu. E eles estão agora num momento de trabalho muito de dosimetria para, na hora de implementar efetivamente essas sanções até para um peso correto, e também eles estão muito num processo de advertência, mas muito mais do que isso. Eu não gosto muito de falar das sanções, eu gosto muito de falar da relação mercadológica. Aqui tem toda uma falta de técnicas ou técnicas inadequadas, né? Isso se aborda tanto na parte de tecnologia, jurídico processo. Nosso projeto ele é voltado para isso, algo que me deixou assim bastante orgulhoso agora, numa primeira correção muito forte que aconteceu, correção, uma auditoria dentro das serventias, dentro dos cartórios, agora com 23 pontos de controle. Eles são muito fortes, eles jogam muito pesado em relação a isso, e todos os 23 pontos, eles que foram auditados, estavam contemplando dentro do nosso projeto. Então, assim, a gente tem uma metodologia de trabalho para fazer com que o projeto de adequação atenda a sua necessidade. Por isso que a gente resolveu fazer um projeto baseado na resolução da NPD para tratamento de pequeno porte. A questão do bloqueio, da publicidade negativa, sobre a comunicação junto à NPD, de ocorrência de um incidente de segurança, é importante que se faça essa comunicação para a NPD. A gente agora teve até um cliente nosso, um caso desse, que aconteceu vamos dizer, um incidente de segurança dentro de um cliente, onde tivemos um problema, inclusive até no meio físico, né? Que a gente teve esse vazamento de dados até num ambiente hospitalar, e isso acabou a gente tendo que
pensar numa forma de fazer, porque quando você faz por um vazamento de dados, um incidente de segurança, quando você faz essa tratativa através de uma empresa junto à NPD, eles entendem isso de extremamente positivo, ou seja, eles entendem que o problema já foi resolvido e que a gente já está tomando todas as ações necessárias e que aquilo se encerra ali, ou seja, nem gera-se uma advertência. Muito ao contrário, que se acontecer algo e ocorrer uma denúncia, aí sim, eles entendem isso de uma maneira bem mais pesada do que você tratando da maneira correta. A multa é isso, ela é uma multa que ela trata 2% do faturamento até 50 milhões, no caso dessa empresa do Espírito Santo, como eu falei, eles seguiram a linha dos 2% do faturamento, porque era uma empresa menor, mas é uma multa expressiva, tá? Bom, aqui o projeto, que é onde eu queria mostrar um pouquinho para vocês, a gente desenhou um projeto em cima da resolução da NPD, ou seja, empresas com agentes de tratamento de pequeno porte que estejam dentro dessas classes aqui, seja microempreendedor, microempresa, empresas de pequeno porte, eles podem fazer parte dessa resolução. Ou seja, né, como o governo colocou lá no iniciozinho, né, é um projeto não que a gente não vá fazer algo completo e que atenda 100%. Vamos atender a 100%, mas são mecanismos que a própria NPD colocou para que se faça um projeto para empresas com uma dosimetria menor, para empresas de menor porte. E é isso que a gente está propondo fazer aqui para vocês e entregar um projeto onde vocês fiquem totalmente seguros. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura para essa resolução. Obviamente, escritórios de contabilidade, né, que tiverem um maior faturamento, procura a gente faz um orçamento à parte, mas algo também muito próximo aí do que a gente está pensando em fazer, até em função dessa parceria aí do Sebrae, CRC e Sescom, tá bom? A gente vai falar que uma das partes mais importantes da apresentação, que é efetivamente o processo de adequação, tá? Esse processo de adequação, a gente tem uma fase inicial, que praticamente hoje a gente está fazendo aqui a apresentação, a gente está falando aí de 30 a 45 dias. A ideia é começar o projeto em final de setembro. Por quê? Porque a gente sabe, a gente já teve uma experiência muito grande nesses projetos de cartórios, né? Como a gente pegou uma gama muito grande de cartórios, a gente viu que a gente levou um tempinho para o pessoal fazer as adesões. A gente até pede que essas adesões ocorram o mais rápido possível, que à medida que a gente vai recebendo, a gente já vai fazendo os contratos, esses contratos são validados por nós, pelo jurídico do CRC, Sescom, quer dizer, é um trabalho já em conjunto. Então, existe a adesão, fazer os contratos, a gente finalizar os contratos, né, de adesão assinados, a partir do momento que a gente já vai fazendo todo esse trabalho aqui de entrada das pessoas, das empresas dentro do sistema, a gente já começa a fazer todo um trabalho de cadastramento e liberação dentro da plataforma para que a gente possa efetivamente marcar o dia do kickoff do projeto e começar o projeto, tá bom? Aí, quando a gente começa o projeto, a gente a gente entende que a primeira coisa a ser feita é um nivelamento do conhecimento sobre Lei Geral de Proteção de Dados. A gente desenvolveu há mais ou menos uns 6 anos e não vem alterando muito, até pela eficiência que esses treinamentos vieram a ser ministrados, que é um treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é um treinamento que ele gera aí de 6 a 8 horas, vai depender muito da dinâmica. Ele coloca os fundamentos da LGPD, um treinamento muito legal que a gente fez, que deu um resultado muito positivo, é que nem todo mundo, às vezes, que está ligado direto àquele projeto de LGPD, tinha uma noção da parte de tecnologia. Então, a gente fez um treinamento de segurança da informação atrelado à LGPD. Isso gera um conhecimento à parte. E, por fim, um terceiro treinamento, que é o treinamento que a gente chama de Workshop Amigos da Privacidade. Esse treinamento é um treinamento de 20 minutos, rapidinho, 15 a 20 minutos. É um treinamento que todos têm que fazer. Esses 2 primeiros, a gente coloca que a pessoa que cuidar do projeto de LGPD dentro do escritório de contabilidade deve fazer esses 2. A gente está falando em mais de 13 horas de treinamento. Quando você pega esses 2, eles são bem pesados. Mas esse último, ele é pequeno. E todos
todos os colaboradores dos escritórios de contabilidade têm que fazer. Outra coisa interessante, a partir do momento que você faz o treinamento, você tira uma nota acima de 7, onde você cria até um respaldo do entendimento, a gente já gera o certificado para mandar o certificado para vocês, dos 3 treinamentos. Quando eu falo de treinamentos, eu vou dar um salto aqui e vou lá no suporte pós, lá no final do projeto. Depois que a gente implementa todo o projeto de adequação, ainda tem uma série de documentos, de treinamentos interessantíssimos que a gente já desenvolveu. São treinamentos de LGPD, mais voltado, por exemplo, para o escritório de contabilidade, um treinamento onde fala sobre incidentes de segurança, a semana da privacidade. Isso são treinamentos periódicos que a gente vai fazer. Esses 3 treinamentos que a gente vai dar agora é para criar uma base e um nivelamento para o projeto. Ok. A partir desse nivelamento, a gente começa a fazer um relatório de maturidade da serventia, do escritório de contabilidade, desculpa, onde a gente faz todo um monitoramento da situação daquele escritório de contabilidade do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, fazemos a tal da avaliação com os parceiros e fornecedores, e aí a gente gera uma análise de risco para poder verificar o quanto essas pessoas que estão envolvidas com esses escritórios de contabilidade estão também ligadas à LGPD, que não possam gerar um risco para vocês. Contratos, a parte de aditivos de contrato, um NDA, né, que a gente faz com os colaboradores, eu acho que isso aqui cria uma responsabilidade muito grande com eles, né, sobre o uso do tratamento de dados pessoais dentro do escritório de contabilidade. Entra toda uma parte jurídica de ciclo de vida, com política de descarte, com programa de retenção, inúmeras políticas, como eu falei, tudo isso vai ficar dentro da plataforma de vocês. São políticas, como eu falei, de segurança da informação, de BioD, de descarte, de compartilhamento, de aviso de privacidade, política de privacidade. É uma gama de políticas que a gente vai implementar para vocês, para poder vocês terem um embasamento teórico e ter uma noção do como que você devem fazer dentro daqueles pontos. Aqui também é uma parte bastante interessante, que é o direito dos titulares, sobre a parte de gestão de cookies, gestão de consentimentos. Já no próximo slide, o Wellington vai falar um pouquinho da plataforma. Também tem a parte do relatório de impacto à proteção de dados. Esse relatório é um relatório que pode trazer algum risco ao titular. O Wellington vai falar um pouquinho também sobre isso lá na plataforma. Vem também toda uma parte de consultivo. O tempo todo a gente tem, eu vou ao final aqui, eu vou mostrar uma tela também, tem toda uma estrutura para dar o consultivo para vocês a qualquer momento, através de uma ferramenta nossa de Service Desk, que a gente abre, na hora que vocês mandam para a gente, automaticamente vem um chamado aberto para a gente atender vocês, ou seja, dentro da plataforma vai ter documentos explicativos, orientativos, de segurança, e aí sim, a gente entra no pós-projeto. Tá? O pós-projeto, como eu falei, a empresa, um escritório de contabilidade, como qualquer outra empresa, é um organismo vivo, né? É uma empresa onde ela tem alteração de pessoas, ela tem possíveis novos processos, contratos, enfim, há um ciclo que vai sempre se alterando. E para que você esteja adequado, você precisa dar continuidade a isso. Independente de você dar continuidade, a questão também do suporte e do encarregado de dados que a gente faz para vocês, tanto da parte jurídica, da parte de processos e da parte tecnológica. Wellington, agora eu vou passar para você, tá? Para você explicar um pouquinho aqui a plataforma, e aí depois eu volto aí com o pessoal. Tá perfeito. Pode voltar um slide só, Zé, só para me complementar, só para Por acrescentar favor, o que vamos você lá. falou? Então, o projeto de adequação LGPD, apesar de ser um projeto fácil de se executar, existe uma complexidade, porque ele depende das duas partes. 49% do lado do cliente e 51% do lado da consultoria. Ele só caminha quando essas duas partes se caminham juntas. Então, depois de toda uma questão de contratual, de assinatura de adesões, início do projeto com kickoff, a gente faz, se necessário, né, introduzir todo mundo dentro do mesmo conceito, que é privacidade e proteção de dados. Aí vem a questão dos treinamentos. Porque para mim passar para as demais fases, eu preciso que todo mundo esteja alinhado com esse assunto. Porque vai vir fase de mapeamento, vai vir fase de elaborações de ciclo de vida,
análise de contrato. Então, tem que haver esse entendimento por parte do cliente com relação ao que vai ser entregue. Então, os treinamentos vão realmente elevar o nível de cultura com relação à privacidade, não somente para a LGPD, mas para trazer para dentro da organização, para dentro da empresa, a importância de estar todo mundo alinhado com esse assunto para que evite qualquer tipo de vazamento. Porque independente da tecnologia que se coloca dentro de qualquer empresa, do nível de tecnologia, você consegue derrubar todo um projeto com apenas uma má informação de um usuário. Então, por isso, esse treinamento, para todo mundo estar alinhado. Então, vai ter a questão da maturidade do meu fornecedor, é realmente para demonstrar para ele que eu, como empresa, me preocupo com o meu segmento, me preocupo com os dados que eu coleto, que eu trato, e eu preciso que ele também se preocupe por nós havermos essa relação mútua entre um e outro. Então, é se necessário essa questão da maturidade, né, fazer realmente esse levantamento para que o cliente ele decida. Esse fornecedor, ele vai continuar dentro da minha cadeia ou não? Lembrando que ele tem um nível de risco que ele pode trazer para mim, ou também eu posso levar esse nível de risco para ele. Algumas empresas, né, podem futuramente já começar a entender que o risco em relacionado à LGPD pode afetar, né, toda essa questão mercadológica. Então, provavelmente um dia os bancos vão começar a relacionar isso para evitar ou diminuir questões de níveis de crédito, porque o risco que você pode trazer, né, com toda essa cadeia, né, elevar o nível de sanções é muito grande. E as sanções, como o José Henrique comentou lá atrás, elas podem haver tanto por questão ela ser diária até a resolução do caso, ela pode ser definitiva, né, parando toda a operação de tratamento de dados, ou ela pode ser toda a questão financeira, né, se limitando aí a 50 milhões, né, o percentual em relação ao faturamento anual, né, daquele segmento. Então, é importante realmente se preocupar com essa questão. Então, o projeto ele tem que caminhar junto, cliente e consultoria, porque senão não se há sucesso dentro dessa implantação. Pode passar, José Henrique, por favor. Então, o que a Inova ela fez? Ela desenvolveu uma plataforma para conseguir centralizar esse assunto para que o cliente possa ter meios de comprovar que ele executou, que ele tem evidências com relação a todo o projeto de adequação. A legislação, ela não te obriga a você utilizar sistema algum. Você pode ter todo o seu projeto em planilhas, você pode ter no papel, não tem problema, desde que você consiga comprovar com evidências que tudo aquilo aconteceu, que os seus usuários estão treinados, capacitados, que você tem métodos, tecnologias de administrativa, segurança, que vão inibir qualquer tipo de vazamento de dados. Desde que você faça isso, não tem problema. O problema é você conseguir comprovar isso de forma manual. A ferramenta ela vai te dar uma agilidade maior. Então, com a ferramenta, vai ser capaz de saber quais são as atividades que elas estão com risco, quais são as atividades que necessitam de execução de um LIA, quais são as atividades que necessitam de uma execução de um RPD, quais são as atividades que ainda não estão mapeadas com hipótese de tratamento. Então, todas essas possibilidades você consegue dentro de uma plataforma. Então, a plataforma da Inova, ela é uma plataforma que entrega o que a legislação exige. Porque no mercado você consegue plataformas caras, que elas entregam muita coisa que você não se utiliza. A Inova, ela trabalhou há um tempo com várias plataformas e devido ao tempo que a gente vem conhecendo os clientes, as necessidades, fomos vendo a necessidade de criar uma plataforma que realmente atendesse o que a legislação exigia e que era o que o cliente precisava. Então, criamos a nossa plataforma, onde você consegue fazer todo o seu roupa, né, também conhecido como atividade de tratamento ou data mapping, como também é conhecido, que nada mais é que você entender o processo do cliente, mapear cada atividade que trata esses dados pessoais, atribuir riscos a cada uma dessas atividades, atribuir ações mitigadoras para cada um desses riscos, classificar esses riscos, se é um risco de nível baixo, médio, moderado, nível alto, e você gerar planos de ações para corrigir esses riscos. Os planos de ações são ações realmente necessárias para que todo aquele trabalho que foi executado,
desde o início da assinatura, né, do convênio, desde o processo inteiro, que vai elevar o nível de maturidade do cliente com relação à legislação, atendendo os princípios, atendendo os direitos dos titulares, atendendo tudo aquilo que a legislação realmente vai exigir. Toda execução do projeto, ela é feita dentro da plataforma de projeto, né, onde eu vou mapear os riscos, planos de ação, onde eu vou ter acesso aos relatórios, quais são as leis segmentadas para o meu segmento realmente, entre outras funcionalidades. E também nós temos uma plataforma separada, que é uma plataforma que hoje a Inova, para aqueles clientes que hoje têm um contrato, por exemplo, maiores que 12 meses, disponibiliza de forma gratuita, que ele vai dar ao cliente uma gestão ao artigo 18, que é realmente fornecer ao meu titular de dado uma possibilidade dele exercer seus direitos e de forma automatizada, né, e eu dar uma resposta mais rápida para ele. Essa plataforma, além de eu fazer essa gestão do consentimento, eu poder enviar um formulário para o meu cliente, para ele dar um aceite, para o meu funcionário, para ele dar um aceite, eu consigo registrar esses consentimentos, eu consigo revogar esses consentimentos, eu consigo registrar nessa plataforma todos os meus documentos relacionados à governança da LGPD, eu consigo ter os registros realmente de todos os acessos que foram dados aos titulares, e eu consigo também disponibilizar para o meu titular uma outra plataforma, que não é essa que vocês estão vendo na tela aqui embaixo, mas é uma outra que ele consiga visualizar na visão dele quais são os consentimentos que ele já deu. Por exemplo, nós recentemente, como foi comentado, a gente fez um projeto aí que foi um projeto grande, em larga escala, que foi dos cartórios, e se eu tenho um titular que passou nos 400 cartórios, 500 cartórios, 600 cartórios, seja a quantidade que for, quando ele acessar a plataforma dele, ele consegue saber que os dados pessoais deles estão circulando em todas aquelas serventias ou em duas, três, ele consegue entrar em contato através da própria plataforma, e Wellington, esse contato, ele se registra nessa Wellington, plataforma. Oi, desculpa. só um minuto, tem um dos nossos espectadores aqui falando que o áudio não está funcionando. Eu queria, inclusive, pedir para quem mais está assistindo pelo YouTube para colocar se o áudio está normal, porque aqui para nós ele está normal. Está Só para normal, nós sim. identificarmos. Ele até retirou o Tá comentário aqui. normal? Acredito que esteja normal. Ele retirou o comentário. Tá Estou perfeito. ouvindo bem também. Pode continuar, então. Tá bom, então. Então, ele consegue entrar em contato, por exemplo, com qualquer empresa que ele se sinta desconfortável com aquela informação que esteja circulando e solicitar uma revogação, uma exclusão, uma alteração, uma portabilidade, e essa solicitação cai nessa plataforma de baixo, que é a plataforma de privacidade que o cliente vai estar administrando. Ele vai tratar isso com o seu titular, dando uma resposta em tempo hábil, né? Ele vai fazer toda a questão de identificação, porque a solicitação chega, mas eu preciso ter certeza que eu estou falando com o titular correto. Então, é todo um bate-papo pela própria plataforma, vai se gerar esse registro, e a partir do momento que se conclui que realmente estou falando com a pessoa certa, dá continuidade e executa o exercício daquele direito que ele tá solicitando. Essa plataforma, igual como eu comentei, né, isso comercialmente depois pode ser visto com o José Henrique, mas para os clientes com mais de 12 meses de contrato, ela é fornecida gratuitamente. É uma forma de você automatizar o processo de gestão do seu titular, porque eu consigo fazer a gestão dos cookies. O titular entrou no seu site e apareceu o pop-upzinho do cookie, ele deu um aceite, cai nessa plataforma também. Se ele entrar do lado dele na plataforma, ele vai ver que ele deu um consentimento com um determinado cookie. Ele consegue também visualizar isso. Então, todo esse registro, ele precisa estar de forma facilitada, tanto para o titular quanto para o controlador. Porque a própria legislação fala, não basta você demonstrar que você fez, você vai ter que prestar contas. Então, o ônus é o controlador que vai ter que provar para o titular que ele deu consentimento, e não o titular provar para o controlador que ele deu consentimento. Então, é muito importante você ter esse registro, e a plataforma te dá essa possibilidade também. Perfeito? José Henrique, pode continuar. Opa, vamos Se lá. tiver alguma Só que dúvida...
Não, ótimo, Wellington. Eu só queria fazer, complementar um pouquinho sobre a questão da plataforma, né? A nossa plataforma de gestão de projetos, ela vai estar disponibilizada para todos, independente do período, né, que for feito a adesão. O que o Wellington colocou, é só para ficar só um pouquinho, com um complemento, é a plataforma de privacidade, que é a plataforma que vai fazer toda a parte de gestão de cookies, toda a plataforma de gestão também de consentimentos, ou seja, é algo que, por que que a gente achou melhor fazer isso para aqueles que estão com uma adesão maior? Porque acho que agora a prioridade é a plataforma de projetos. A prioridade agora é fazer isso aqui, é fazer a adequação. Depois que a gente fizer a adequação, a gente entende muito que essa plataforma de projetos, essa plataforma de privacidade, ela começa a fazer muito sentido aqui. Então, por isso que a gente resolveu expandir isso para aqueles que estão em um período de adesão maior, até para dar tempo dele fazer a adequação e depois ele poder ter o tempo de utilizar essa plataforma aí que vai dar um apoio muito grande, principalmente na parte de direito dos titulares, tá bom? Basicamente, era só esse cumprimento que eu queria fazer. Aqui Perfeito. é todo o canal nosso de suporte, né? Como eu falei, tem aqui a própria NPD, vocês, né? Vocês como organização, os titulares dos dados, os clientes de vocês, aqui a Inova dando todo o suporte, os operadores e suboperadores aqui que pode ter uma interferência e toda a relação contratual que a gente faz aqui é muito se preocupando aqui com esses operadores aqui. O projeto ele corre muito dentro de um e-mail de projetos, de um e-mail do jurídico também, quando a gente quer fazer algum consultivo mais voltado para o nosso time jurídico. Depois que a gente vai terminando o projeto, a gente também já tem um e-mail do pós-projeto, que é o DPO, ou seja, existe todo um canal de comunicação que é feito com vocês, e esse canal de comunicação, ele é de uma maneira muito transparente. A gente tem SLA de atendimento de resposta, e tudo isso acontece em paralelo com a plataforma. Agora aqui falando um pouquinho, né, mais no final da apresentação, sobre como que a gente montou esse modelo de precificação, foi um modelo que a gente montou muito em parceria com o Sebrae, né, com o próprio CRC e Sescom, foi um valor que a gente procurou fazer que seja algo extremamente acessível para os escritórios de contabilidade. A gente está falando de 80% de desconto, mas eu me arrisco a dizer que até mais, porque projetos que a gente estava fazendo, algumas propostas para escritórios de contabilidade de grande porte, eram um valor muito maior do que isso. Então, a gente resolveu fazer um trabalho para um plano. Quem fizer uma adesão para 12 meses, um valor de R$ 180 mês, 24 meses, 144, e o plano é de 36 meses, R$ 108. Aqui vai gerando os descontos, né? À medida que você vai aumentando a fidelidade com a gente, dentro desse nosso contrato que a gente vai mandar para vocês, a gente vai aplicando os descontos. A gente entende que é um valor, eu sei porque eu já fiquei sabendo de valores de projetos similares a esse em outros estados e, assim, foi bem maior do que isso aqui. A gente está querendo fazer algo que é de extrema qualidade, né? O fato de ser massivo, isso a gente foi muito confrontado junto aos cartórios há 3, 4 anos atrás, né? Que a gente, como que a gente ia conseguir fazer um projeto tão massivo de qualidade. E a gente hoje provou que isso é uma realidade, por, obviamente, tecnologia envolvida, com plataforma, mas a gente nunca deixa de trazer aquela personalização e aquela entrega de uma resposta de um consultivo para vocês. Uma outra coisa também importante, que é mais ou menos dentro do que o Correio colocou, o próprio Antônio Humberto, né, questão depois da gente abrir também esse projeto aqui, dentro desse conceito aqui, para os clientes de vocês também, é algo que a gente pode conversar, né, doutor Antônio Humberto e Gouveia. O projeto aqui é parceria pura. Então, assim, se eles estão dentro desse conceito também de uma empresa com aqueles níveis de faturamento dentro de uma empresa de tratamento de pequeno porte, sem problema nenhum, a gente abre também pelos mesmos valores aqui, fazendo também, tá, Humberto, fazendo esse projeto aí, algo também que eu já venho desenhando isso aí com Gouveia. Estamos trabalhando nas adesões para viabilizar o projeto. Agora, quais são os próximos passos, tá? Os próximos passos agora
a Milena ela vai estar colocando aí o link de adesão para vocês escolherem um plano de 12 meses, 24 ou 36. O CRC também, eu já conversei hoje com todo o time de comunicação, eles vão estar enviando um e-mail, vão estar colocando na própria plataforma aí do YouTube também agora esse link de adesão para vocês. E com esse formulário aqui, que será enviado também no chat por e-mail, a gente vai estar fazendo, tá, essas adesões. Quando vocês preenchem esse formulário, automaticamente já vem para a gente já sabe que vocês vão querer fazer o projeto, por isso que a gente pede aquele período de 30 a 45 dias, que é o prazo que a gente tem de receber agora essas adesões. Quem for fazendo o quanto antes, a gente já vai fazendo os contratos, já vai mandando para que vocês possam assinar o contrato e já garantir a vaga de vocês no projeto ao final de setembro. Feito isso, a gente, ao término de todo esse processo, a gente começa o kickoff do projeto e efetivamente começar a implementação do projeto de LGPD no escritório de contabilidade, tá? A previsão, como eu falei, é final de setembro. A gente está terminando aqui a nossa apresentação, é uma José modalidade Henrique, totalmente online. Pode falar, por favor. José Henrique, tem umas perguntas, o pessoal comentando sobre a questão dos valores, né, do pagamento mensal. Pode fazer um esclarecimento mais direto, assim, como gostaria que você comentasse ó, os riscos que você vê hoje para os escritórios contábeis, para as empresas Claro. contábeis, certo? Quais os riscos principais que você aponta, a importância de participar do projeto e também o pessoal questionando, então, esse plano de 36 meses, sim, ele vai pagar mensal R$ 108 por mês para ter o acompanhamento de vocês durante 36 meses, correto? Uhum. Então, Vamos lá. só esclarecer, esse pessoal está fazendo essa pergunta e também já aproveitar e esclarecer para eles, olha, quais os riscos que vocês identificam, que vocês mais percebem para as empresas contábeis, por favor. Maravilhoso. Eu acho que foram umas cinco perguntas aí, mas eu vou tentar condensar tudo aí, tá bom? Assim, primeiro eu queria ir um pouquinho de trás para frente, falar um pouquinho por que desse grande tempo. Primeiro que a gente entende que vai ter um período, é, esse período vai depender muito, como o próprio Wellington colocou, depende muito, né? Não sei se vocês lembram que ele falou do 49 e 51, vai precisar muito da participação de vocês. Então, a gente entende que aquele primeiro período é colocar o escritório de contabilidade adequado à LGPD. Depois, o que acontece? A gente é uma obrigatoriedade ter a manutenção de tudo isso. Até porque, se você adequa e para, daqui a 6 meses, muito provavelmente, você não vai estar mais adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, porque você deixa de treinar, você deixa de avaliar aqueles novos processos, novos contratos, retreinamento, ou seja, é algo contínuo. Quando a gente fala dos riscos observados, primeiro a gente está falando, a gente não gosta de falar do risco de sanções, tá? Porque isso é algo intrínseco, é algo que fica claro para todos e isso é algo até governamental. A gente gosta muito de falar dos riscos de negócio, o risco de mercado. Hoje, como eu falei, as grandes empresas, a grande maioria das grandes empresas hoje estão adequadas, a gente fala isso porque a gente tem hoje grandes clientes que fazem projetos de adequação LGPD, e quando a gente faz a avaliação de parceiros e fornecedores, a gente vê claramente essa cobrança. Por exemplo, tem agora um grupo, os maiores grupos educacionais do Brasil, que eles estão colocando agora na auditoria deles, na hora de fazer o processo de auditoria de avaliação de parceiros e fornecedores, se aquela empresa que vai ser fornecedora deles já está adequada à LGPD. Então, quer dizer, isso é algo que é mercadológico. Aí, quando você fala do ponto de vista técnico, né, você está falando primeiro que o escritório de contabilidade ele tem, como eu falei, uma enormidade de dados pessoais com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Além de contar que a gente vai criar mecanismos e uma estrutura para dar toda uma segurança e um respaldo junto à NPD. Ué, então, não sei se eu consegui complementar tudo, se você quiser também me ajudar em Não, alguma é isso coisa que mesmo. eu esqueci. Lembrando que o risco do escritório de contabilidade é o semelhante ao risco de qualquer outro segmento. Como o José Henrique falou, você possui uma massa grande de dados, vários tipos de dados de pessoas físicas, pessoas jurídicas vinculadas com pessoas físicas, e adequar a LGPD a esse segmento nada mais é que você criar um mecanismo, uma estrutura que vai facilitar a forma como o escritório deve trabalhar, tratar.
Porque nós sabemos que um escritório de contabilidade recebe informações de inúmeras formas, né? E-mails, pendrives, deixa na mesa, às vezes é uma falta de aculturamento de como tratar essa informação, como tratar, como descartar, como armazenar. Então, o risco é semelhante a qualquer outra empresa, né? A diferença é que no escritório de contabilidade tem uma enorme quantidade de dados pessoais e vários tipos de dados pessoais. Um vazamento de uma informação dessa realmente pode acarretar a um risco muito grande ao titular do dado. Então, quanto maior o risco ao titular, né, caso de uma sanção, ela vai pesar maior ainda. E se você não tem mecanismos, né, que vai mitigar isso, né, você pode sim comprometer a sua empresa, como qualquer outra empresa pode ser comprometida. Mas lembrando que se você não tem métodos eficazes, isso aí pode ser visto como uma má-fé também. E má-fé, ela é vista como um ponto negativo e a lei pesa, o braço da lei pesa um pouco mais. Perfeito, Podemos continuar? Estamos já finalizando aqui, eu só queria apresentar bem rapidamente os nossos clientes, assim, alguns dos nossos clientes, para também não ficar cansativo. Tem clientes de tudo quanto é natureza, indústrias, clientes hospitalares, até shoppings, tem, enfim, você fala de universidades, de setores marítimos, a gente também é forte na parte de offshore, clínicas, cooperativas, agricultura, de agricultura, de energia, enfim, de religioso, de indústria, de mineração, de moinho, assim, pega todo, de segurança, pega todos os mercados, né? De automação, de uma coisa bastante interessante, o próprio Sebrae, a gente apoia o projeto de adequação dentro do Sebrae, e como eu falei, nesse grande projeto nosso aqui também, de mais de 500 clientes, só na parte de cartórios aqui, então a gente realmente, assim, tem uma gama, uma carteira de clientes bem grande, e é isso, a gente queria agradecer, eu vou, eu vou descompartilhar aqui, e a gente está aqui totalmente à disposição, aberto aqui a perguntas aqui, enfim, ficamos aí à disposição de vocês. Ok, obrigado, José Henrique. Em relação a perguntas, aqui no nosso chat nós não temos mais perguntas. Acredito que as perguntas eram relacionadas ao pagamento. Tem uma aqui da ASMJ Contabilidade. Então, não pagar de uma só vez o valor todo, né? Acho que isso já foi tratado, né, na hora que você respondeu a primeira pergunta deles, do valor da mensalidade, do porquê do prazo, né, da adequação e da manutenção. Um comentário aqui do Leandro Nunes, só observar ele aqui. Claro. Também tratando da questão do pagamento mensal, então as dúvidas realmente são relacionadas à questão dos valores, dos prazos, perfeito? Então acredito que uma outra questão que surgiu ali também é a questão da disponibilização dos slides, né? Normalmente o CRC vai disponibilizar toda a palestra, acredito que vocês devem disponibilizar os slides também para lá. Perfeitamente. Certo? Bom, então, dada a situação que nós não temos mais perguntas, também pelo avançar do horário aqui, pessoal, então nós queremos aqui encerrar e agradecer muito a presença de cada um de vocês, agradecer pelas informações, pelas condições que estão sendo postas, em nome do CRC, da nossa presidente licenciada Sucena, do presidente de exercício Henrique, agradecer a presença aqui institucional do Sebrae, da Inova, e dizer que o CRC está de portas abertas para quando vocês quiserem utilizar o espaço, para trazer soluções, ferramentas para as empresas contábeis, para um outro som mais aberto ali, com essa cadeia de mercado. Quem tem um volume de dados maior, né, para se adequar E agradecer, né, encerrar nesse sentido, de que a casa está de portas abertas, o CRC sempre está disposto, principalmente nessas parcerias com o Sebrae, com as demais instituições, para levar informação de qualidade, levar soluções, tanto para as empresas contábeis quanto para o empresariado em geral. Muito obrigado e nós agradecemos a cada um que participou, registrar a presença aqui da conselheira Priscila Bandeira, do ex-conselheiro Wagner, de várias pessoas que participaram, que nos acompanharam. Nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade.